além do Irã, o foco no Oriente Médio também está voltado para o Líbano. O governo de Israel confirmou que deve expandir a chamada Zona Tampão no território libanês e intensificar os combates contra o Hezbollah. Quem conta isso para a gente é o Luca Bassani. Em meio à guerra no Irã, Israel anunciou ao longo da semana que pretende ocupar o sul do Líbano até o rio Litani, estabelecendo uma zona de segurança que corresponde a cerca de 10% do território libanês. A declaração foi feita pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que afirmou que as forças de Israel irão controlar pontes estratégicas e consolidar presença militar na região associada historicamente ao grupo fundamentalista Hezbollah. O movimento classificou a possível ocupação como uma ameaça existencial ao Estado libanês e prometeu resistência armada. Israel já realizou incursões no Líbano em diversas ocasiões e manteve ocupação no sul do país até o ano 2000. Desde meados do mês de março, ataques israelenses destruíram pontes sobre o rio Litani e danificaram vilarejos fronteiriços, ações que Tel Aviv justifica como parte da sua campanha contra o Hezbollah. No entanto, segundo o direito internacional, ataques a infraestruturas civis, como casas e pontes, são amplamente proibidos. A ONU expressou preocupação com a escalada e afirmou que esse cenário é indesejado e pode agravar ainda mais a situação humanitária no sul do Líbano. Os confrontos já provocaram grande impacto humano por todo o país. Segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 1.000 pessoas morreram, incluindo crianças, mulheres e profissionais da saúde, e mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas, praticamente 1/6 da população. Enquanto isso, bombardeios atingiram áreas residenciais próximas a Beirute e continuam a destruir a infraestrutura civil libanesa. A situação evidencia o risco de uma escalada regional mais ampla, envolvendo múltiplos atores e aprofundando a instabilidade no Oriente Médio, uma crise militar e humanitária que a cada dia parece estar mais distante de uma solução diplomática. Vamos dar uma olhadinha no mapa da região aqui do Oriente Médio para entender um pouquinho mais do que o Luca mencionou agora há pouco. Aqui em vermelho a gente tem Israel, em amarelo o Líbano. E essa linha azul que corre por aqui é o rio Litani, um rio muito importante lá no Líbano. Ele está a apenas 30 quilômetros da fronteira entre os dois países. Várias pontes que atravessam o rio Litani foram dinamitadas por Israel nessa última semana. E Israel está cada vez mais posicionando tropas nessa região ao sul do rio, criando essa chamada Zona Tampão, uma zona de segurança numa região que historicamente é dominada pelo Hezbollah para evitar ataques do grupo libanês ao seu território, mas a grande dúvida é: Israel pode entrar no território do Líbano dessa forma e criar essa zona tampão como ela está sendo feita? Bom, deixa eu voltar a conversar com a professora Natália Fingerman, porque, professora, o grande temor que existe aqui, principalmente da comunidade libanesa, é que as tropas israelenses entrem ao sul do rio Litani e fiquem lá até não poder mais, para sempre. É uma possibilidade real isso? Historicamente, a gente já viu algo parecido acontecendo. Então, lógico que se a gente for analisar, a história e as relações entre Israel e Líbano, a expectativa é que isso se repita. Não tem nada indicando de que isso não é uma possibilidade real. Me parece que Israel tem violado o direito internacional, mas não tem tido nenhuma preocupação na violação do direito internacional, uma vez que, do ponto de vista israelense, é necessário a ocupação dessa região para garantir a segurança de próprio Israel. Professora, agora uma outra dúvida que surge nessa questão. Como que o governo libanês pode reagir em relação a isso tudo? Porque o governo libanês é uma coisa e o Hezbollah é outra. O governo do Líbano não quer essa guerra. Aliás, tudo que ele quer é menos guerra. O governo libanês busca estabilidade. O que ele pode fazer diante de uma situação de uma guerra imposta no seu território? Ótima pergunta, Fabrício. É difícil, né? O governo libanês, ele está de mãos atadas e já não é de hoje, né? A proporção que ganhou o Hezbollah dentro do Líbano, porque o Hezbollah ele também atua como um partido político dentro do Líbano. Então você tem uma ala do governo que pretende resistir,
né, e que vai buscar manter a resistência, se utilizando aí do Hezbollah, porque é bom a gente lembrar que o Líbano é um estado que não detém forças armadas, né, isso inclusive foi uma negociação anterior que foi feita entre o governo do Líbano e o governo de Israel, para tentar evitar uma instabilidade regional, e agora esse governo, pelo fato de não ter suas próprias forças armadas, se encontra numa situação muito mais frágil do que se tivesse as suas forças armadas e que pudesse, vamos dizer, estabelecer uma resposta própria para a situação do Hezbollah. Então, me parece que a gente tem um governo com dificuldade mesmo de fazer qualquer tipo de negociação frente a esse cenário. E também não tenho certeza se esse governo confia em ações diplomáticas junto com o governo de Netanyahu, que tem se mostrado muito pouco confiável quando a gente pensa nas negociações que tem realizado na região. Bom, deixa eu agradecer a presença da professora Natália Fingerman, que esteve aqui conosco. Professora, volte sempre, você é sempre muito bem-vinda aqui no JP Internacional. Obrigada, até mais. Até a próxima.